Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha hoje diferente de novo, para falar sobre as formas de registrar a história, na nossa matéria de História. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível, então vamos lá? Então, as memórias, elas estão sempre ligadas a algo que aconteceu que nos marcou. Pode ser sentimentos ruins, pode ser sentimentos bons. E isso pode ser tanto na escola, com os amigos, com os professores, quanto em casa, com os pais, com os irmãos e assim por diante. Esse sentimento pode ser tanto ruim ou pode ser bom, algo que nos marcou, que sempre lembraremos. Mas será que a gente consegue lembrar de tudo aquilo que já aconteceu? Como que a história pode ser contada a partir da memória de alguém? Vamos ler o texto e descobrir? Olá, eu estou aqui para contar a história a vocês. Realmente eu estou crescendo. Vejo fotografias de um tempo que nem sei se lembro, de tão pequeno que eu era. Um tempo em que nem andar eu sabia. Um tempo em que eu era um euzinho sumido no colo da minha mãe, todo enrugado e enrolado em paninhos. Um tempo em que eu passava de pé por baixo da mesa da sala. Vejo fotografias de um tempo em que eu nem apareço na foto. Dentro da gente, a gente cresce em lugares quando viaja. Dentro da gente colecionamos proezas, como a primeira vez que eu atravessei a rua sozinho. Dentro da gente, a gente cresce em lembranças, cresce em esperança, em vontade, em desejo de realizar sempre alguma coisa a mais. Os relatos orais, eles possibilitam a compreensão de como um determinado grupo ou pessoa se organiza e o que ela faz. Algumas pessoas, elas reproduzem esses relatos em diários, em livros, em cartas, então são relatos escritos. Os grupos indígenas dos índios brasileiros, eles costumam transmitir suas histórias oralmente, eles falam. E elas são repassadas pelos mais velhos aos mais novos. Algumas dessas histórias estão registradas em livros. Vamos conhecer agora as memórias de Ipati, o curumim da selva. Oi, eu sou o Ipati, do povo indígena Macuxi, e nossa aldeia fica no estado de Roraima, norte do Brasil, bem próximo da fronteira com a Venezuela. O lugar onde nasci e me criei é maravilhoso, cheio de montanhas e vales, formado por cerrados e florestas. Nesse grandioso mundo, nós, os índios, não só convivemos bem com os animais e os pássaros, como podemos caçar e coletar mel e frutas silvestres. Nossa aldeia fica bem no pé da serra e daqui podemos ver as altas montanhas tocarem o céu. Entre uma montanha e outra, encontramos piscinas naturais, com águas transparentes, onde é possível ver os pequenos peixes que ali se criam. É o nosso lugar predileto, pois podemos nadar e nos refrescar no intenso calor do verão. Nos lugares extensos campos, nos divertimos catando jabuti, correndo atrás das pacas, cutucando os buracos dos tatus e catando ovos das patas. Bom, vocês acabaram de ver então que uma forma de registrar história pode ser através da memória de alguém ou oralmente, como o Ipati acabou de contar para vocês uma história. Agora a gente vai conhecer as histórias contadas. Todos gostam de escutar história aqui, não é verdade? Assim como nós, os grupos indígenas, em muitos lugares da África, as pessoas se reúnem para escutar as histórias dos antepassados. E no Brasil, essa tradição está presente em muitas comunidades como a herança dos nossos antepassados indígenas e africanos. A maneira de contar histórias se modificou com o passar do tempo e com as transformações ocorridas na sociedade. Mas a figura dos contadores de histórias permanece até os dias atuais, ou seja, até os dias atuais a gente tem como herança dos antepassados a contação de histórias. Nós vamos ler agora uma narrativa griot. O griot é um indivíduo que em uma comunidade possui um grande conhecimento sobre a tradição oral de um grupo.
Então ele diz assim, que as palavras muito antigas são como a semente. Você a semeia antes das chuvas, a terra é ressecada pelo sol, a chuva vem molhá-la. A água da terra penetra nas sementes e as sementes se transformam em plantas. Então desenvolve as espigas de milho. Agora que a gente já sabe as diferentes formas de registrar uma história, de se contar uma história, nós vamos para as atividades. Tem o texto da página 193 e a gente vai lá na número 1 da página 194. As lembranças, segundo o autor, estão dentro da gente. Sublinhe no texto as frases em que o autor fala sobre as lembranças ou memórias. Então, vocês vão lá no texto da página 193 e sublinhar isso no texto. Número 2. Que objetos o autor utiliza para conhecer aquilo que não viveu ou não se lembra mais? Número 3. E você? O que você pode fazer para saber mais sobre um tempo do qual não se lembra? Agora nós vamos para o exercício na página 195. Exercício 4. Como que o Ipati, ele descreve a aldeia onde ele mora? Exercício 5. De acordo com o texto, qual que é o lugar predileto dos macuxis? E o que eles fazem nesse lugar? Como vocês sabem, tem diversas formas de registrar uma história, né? Por exemplo, aqui vocês têm que observar essa tela aqui, na página 196. Exercício 6. Qual que é o nome dessa obra? Qual que é o nome que vocês acham dessa obra aqui? Observem que está escrito nela, tá? Nela não, embaixo dela. Número 7. Como que as crianças estão representadas nessa pintura? E o que elas estão fazendo? Número 8. De qual história da sua vida você mais gosta de recordar? E por quê? Bom, a Prof. Carol contou para vocês os três tipos de história, né? Uma que é contada a partir de outras pessoas, né? A partir da memória de alguém, que é a primeira. Depois veio a de Ipati, que foi o jeito que o Ipati contou a história para vocês também. E depois veio do griot, que era o griot que estava contando a história para outras crianças. Mas agora, na página 198, eu quero que vocês leiam essa história aqui do Diário do Arthur. E depois, a número 9, vocês vão ter que responder. O Diário do Arthur pode ser considerado uma fonte para a sua história familiar. Marque com um X o tipo de fonte produzido por ele. Vocês acham que é um relato oral? Vocês acham que é um documento pessoal? Que é uma escrita ou que é uma fotografia? O que vocês acham que o Diário do Arthur, que vocês vão fazer a leitura, pode ser considerado? E no número 10, eu quero que vocês circulem as fontes que podem ser utilizadas para que o Arthur compreenda a história da sua família. Na número 11, vocês vão ter que, para saber que o bisavô de Arthur havia lutado em uma guerra e como era o uniforme dos combatentes, foram usadas duas fontes históricas, um objeto e um relato oral. Com base no texto, identifique o objeto utilizado e o relato do bisavô de Arthur. Letra A, vocês vão ter que falar o objeto, letra B, o relato oral. E na última questão, aqui na trilha do tempo, vocês vão ter que observar os objetos a seguir e enumerar do mais antigo para o mais recente. É isso aí, galerinha. Nossa aula chegou ao fim e eu espero que vocês tenham entendido as diferentes formas que a gente tem de registrar a história. Um super beijo da Prof. Carol e até a próxima. Tchau, tchau!